Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 27 de junho de 2023. 12ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Santo do dia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós estamos falando daquela imagem encontrada em torno dos anos 1600, de Nossa Senhora com Jesus, pequeno Jesus ao seu lado esquerdo. Santa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é mesmo a Maria, mãe de Jesus. Minha mãe do Perpétuo Socorro, sede meu amparo, meu socorro eterno, meu socorro para sempre. Sede meu socorro materno em todas as minhas necessidades. Mãe, sei que a Senhora nunca abandona seus filhos. Entrego-me em tuas mãos. Amém. O responsório de hoje está no Salmo 14. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? O próprio salmista responde, É aquele que caminha sem pecado e pratica justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia as suas línguas. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? Primeira leitura, Gênesis capítulo 13, de 2 a 18. Leitura do livro de Gênesis. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que o acompanhava Abraão, também tinha ovelhas, gados e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abraão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abraão disse a Ló: Não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Está vendo toda a terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e amou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma e Gomorra eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. Veja que Abraão e Ló se separam e na opção Ló enxerga com seu olho vaidoso, com seu olho de interesse, a região mais bonita, a região que era irrigada. Então ele parte em direção a Sodoma e Gomorra, mesmo sabendo que em Sodoma e Gomorra haveria tanto pecado e tanto comportamento que contraria as leis do Senhor. Mas encantara-lhe sua visão, porque a esposa de Ló também era da origem de Sodoma e Gomorra, e ela sabia que das suas práticas pagãs e do seu comportamento pecaminoso era comum em Sodoma e Gomorra toda sorte e prática de pecados, principalmente uso de drogas e pecados sexuais. Então, Ló sabia disso, mas partiu em direção a Sodoma e Gomorra. E nós sabemos a história no que deu, Sodoma e Gomorra foi destruída e por pouco Ló e sua família não foram destruídos também naquele momento. Acontece muito hoje, nos dias de hoje, nós também às vezes tomamos a mesma posição de Ló, Queremos abandonar a igreja, queremos abandonar toda a experiência de mais de 2000 anos, onde Cristo falou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Isso aconteceu no século XVI, quando a igreja sofre ali uma divisão muito grande, e parte da igreja também quer tomar o seu caminho. Aí acontece uma desordem total,
no cristianismo. Então nós vamos ver aí centenas de títulos de igrejas novas, talvez milhares, que surgem a cada momento, cada um pregando o evangelho da forma que lhe convém. Mas existe uma maneira certa de pregar o evangelho. Existe uma maneira correta pelo qual passa a unção, passa a verdade, passa todo o mundo apostólico, que é a igreja que vem lá de Abraão. Veja, a partir do momento que Ló se dividiu, saiu, o Senhor então chama Abraão e fala para ele, depois que Ló se separou dele: Abraão, ergue os olhos e do lugar onde está, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que está vendo, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te, percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que eu o darei. Tendo desarmado suas tendas, Abraão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Às vezes, na nossa vida, principalmente de missionários, pregadores, anunciadores, evangelizadores, nós temos que superar também esse conflito, assim como Abraão teve com Ló. Acontece na nossa administração familiar também, temos que superar, acontece, mas sabemos que superar, temos que ter a sabedoria de tudo superar em nossa vida, mantendo-nos na graça, na direção do Senhor. Assim aconteceu com Abraão, sem confusão, sem discórdia. Foi só Ló sair. Aí o Senhor chama Abraão no canto e lhe passa a extensão da sua bênção, e a promessa de dele sair uma grande nação. Ele que até aquele momento, com mais de 75 anos, não tinha filho. Como então que ele seria pai de uma nação? Como que a sua descendência seria incontável, semelhante à areia do mar? Então, Abraão, na fé, então, segue sua caminhada. E pedimos a Deus que nos dê, então, esse mesmo sentido, mesma força que Abraão teve e sabedoria para superar as nossas dificuldades. Pedindo sempre a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que também recorra junto a Jesus por cada um de nós. E que nunca percamos o caminho, que nunca saiamos do caminho, assim como fez Ló, que a nossa caminhada nos leve ao nosso Senhor Jesus. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta calúnias em sua língua. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei as vossas pérolas aos porcos, porque para que eles não a pisem como os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Aqui Jesus está falando que a palavra, ela é tão especial, ela é tão eficaz, que a gente não deve pregar para quem não quer, Se a pessoa rejeita, para que você vai entrar em conflito? Para que você vai insistir? Pregue com seu testemunho, pregue na prática da sua vida. Isso acontece muito dentro de casa. Às vezes um filho muito rebelde e você está querendo pegar a Bíblia e ler para... Não quero, aquela idade. Prega com seu testemunho, prega com seu silêncio, prega com a prática da sua vida. Naquele tempo, disse Jesus a toda a igreja: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Está falando da palavra, da unção, do poder de Deus, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem.
Tudo quanto quereis que vos faça, faça. Faça você primeiro. Fazei também a eles. Nisso consiste a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Ah, mas toda religião leva à salvação? Não, nem toda. Está escrito aqui, né? A porta é estreita. Essa ideia de que a salvação é uma coisa fácil, de uma coisa abundante, isso é demoníaco, isso não pode. Nós sabemos que a porta é estreita, a salvação é difícil. De outra forma, não justificaria Deus ter se tornado homem, morrer numa cruz por nós. Esse sacrifício, por quê? Se a salvação é uma coisa tão fácil. A porta que leva à perdição é uma porta larga. E não sou eu que estou falando, é o próprio Cristo, está saindo da boca dele. Ele fala, e muitos são os que entraram, muitos são os que entram por este caminho, o caminho que leva ao inferno, à perdição. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. É uma afirmação de Jesus Cristo. Ele chega a ressaltar, ele confirma outra vez no versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Com a salvação, poucos se salvarão. Muitos se perderão. Ah, mas não é impossível, Dilton. A pessoa é tão caridosa, faz tanta caridade, mas vai se perder no caminho. Porque a prática do pecado ela começa a ser uma instituição, ela começa a ser legalizada. Assim como em Sodoma e Gomorra, que não era pecado fazer nada. Um pai que estuprava seu filho não cometia, ou sua filha, não cometia nenhum tipo de pecado, porque o próprio rei de Sodoma e Gomorra aceitava isso como uma prática normal. E assim o mundo está se tornando normalmente pecador. Só as pessoas que estão atentas a tudo que está acontecendo percebem que o caminho está se estreitando cada vez mais. Perceba, irmãos, a igreja no seu início, ela foi edificada sobre o sangue dos mártires, homens e mulheres, crianças que morreram sendo devorados por feras, sendo despedaçadas, sendo queimadas vivas. A igreja foi edificada no sangue de inocentes. Por que tudo isso, se a salvação era abundante? Por que tudo isso, se a salvação era coisa muito comum e se a porta que leva ao céu é larga? Não, ao contrário, a porta é estreita, o caminho é curto. O caminho Ló não conseguiu perceber, veja só, não conseguiu, levando a sua família ao sofrimento. Quase morreu, quase. Foi também pego pelo fogo abrasador da justiça do Senhor. Então, que possamos ser firmes, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro por cada um de nós. E também vivendo a nossa vida no responsório de hoje, no Salmo 14. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? É aquele que percebe que o caminho é a porta estreita. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Que sejamos firmes na nossa caminhada, pedindo sempre a presença do Espírito Santo na nossa vida. Pedimos a Deus em nome de Jesus. Derrama, Senhor, o vosso Espírito sobre nós, para iluminar o nosso caminho, para que achemos esta porta tão estreita como o Senhor nos alerta no Evangelho de hoje. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de Mim, se não evangelizar. Seja você também um farol, uma luz, um sinal desta salvação. Multiplique essa pregação também para as pessoas que você conhece. Quem sabe um coração perdido, um coração dividido, possa encontrar agora a luz, o caminho e procurar a igreja de volta, procurar a conversão, procurar Jesus Cristo. Agora ele sabe que o caminho é estreito, que a porta é estreita e que larga é a porta que vai levar à perdição. Então, através
de um simples ato, que é multiplicar essa pregação, você já está evangelizando. Seja um profeta do Senhor. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.